seus olhos fechados e as mãos no coração, vamos falar com Deus agora. Senhor Deus grande e poderoso, obrigado, meu Pai. Obrigado por esse dia, obrigado, meu Deus, por esse jejum. Obrigado porque já estamos há 12 horas, meu Deus, em jejum, nos consagrando ao Senhor. Em momento, meu Deus, de separação, em que privamos o nosso corpo e a nossa carne para agradar, para fortalecer, para alimentar, meu Deus, o nosso espírito. E eu posso dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor está conosco, o Senhor tem nos honrado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem sido conosco, tem nos sustentado, e eu oro para que até o fim desse propósito, o Senhor nos sustente. Que o Senhor nos conserve, meu Deus, tanto bem, alimentados pelo Espírito, de forma que o alimento para o corpo não seja, meu Deus, para nós um problema, mas também que a nossa alma, que o nosso espírito esteja fortalecido e que façamos, meu Deus, a Tua vontade. Quantos, meu Deus, que nós ouvimos que em jejum, mesmo no trabalho, mesmo, meu Deus, num dia normal fizeram mais, estão fazendo mais, estão realizando mais, estão produzindo mais do que quando se alimentam normalmente. Essa é a força, é o poder do Teu Espírito, agindo em nós, operando em nós, meu Deus, e fazendo por meio de nós proezas. O Senhor nos disse que nós faríamos proezas no Senhor, e que o Senhor pisaria os nossos inimigos. Como está escrito, em Deus faremos proezas, e o Senhor pisará os nossos inimigos. E eu oro, meu Deus, para todos os inimigos da nossa família, aqueles que se colocaram, meu Deus, nas mãos do pai da mentira, do diabo, para destruir, para matar, para roubar, com palavras, com projetos, com obras, com atitudes, meu Deus, aqueles que estão, meu Pai, perturbando, aqueles que estão atrasando, aqueles que estão impedindo, eu oro para que o Senhor os derrote, porque nós mesmos, meu Deus, não temos inimigos. O nosso inimigo é Satanás e todos aqueles que se colocam como seus filhos. Por isso nós te pedimos que o Senhor derrote aqueles que estão, meu Deus, se portando e se comportando como nossos inimigos. Sejam eles, meu Deus, onde estiverem. Se estiverem nos atacando, se estiverem tramando contra nós, se estiverem trabalhando, meu Deus, contra nós, que o Senhor os derrube, que o Senhor, meu Deus, os derrote. Que o Senhor, meu Pai, nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos leve para lugares mais altos, como tem trabalhado, tem nos dado visão, tem nos dado sabedoria, tem nos dado a palavra para estarmos em lugares mais altos. E eu peço que assim o Senhor venha fazer, que assim, meu Deus, o Senhor venha trabalhar em nosso favor. Esteja conosco. Eu oro para que esse culto seja inspirado pelo Teu Espírito Santo, que não seja eu falando, trazendo alguma mensagem, meu Deus, com algum tipo de preparo, não, mas que seja o Teu Espírito Santo que fale, que dirija, que conduza, que nos dê, meu Pai, visão, sabedoria, que coloque temor em nós, que tranquilize, acalme o nosso coração, a nossa alma, e que nos leve, meu Deus, também a lugares mais altos. Esteja conosco, Senhor. Que o Senhor venha ao nosso encontro e que o Senhor, meu Pai, nos abençoe nessa noite. Eu peço a Tua unção, Teu poder, e eu entrego e consagro a minha vida e a vida de cada pessoa, meu Deus, que está aqui nesse culto, que veio se alimentar da palavra do Senhor. Eu consagro esse templo, eu consagro, meu Deus, o tempo que nós vamos estar aqui. E que para alguns, meu Deus, esse seja o tempo de começo e que não tenha fim, meu Pai, para sair daqui hoje, essa noite, madrugada ou mesmo amanhã cedo. Que o Senhor, meu Pai, nos abençoe. Eu creio, meu Pai, eu conto com a Tua bênção sobre nós. Que o Senhor derrame unção, poder, que o Senhor nos dê graça e que o Senhor, meu Pai, responda a cada oração, que o Senhor atenda a cada clamor, que o Senhor abençoe a todos nós. É o que eu oro
eu peço e entrego esse culto nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2022, 10 vezes mais e incomparável será o meu ano, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 16, na tradução amplificada clássica, que é aquela que não precisa de pregação, está escrito assim: e sabemos, compreendemos, reconhecemos, estando conscientes pela observação e pela experiência, e acreditamos, aderindo, colocando fé e confiando no amor que Deus nutre por nós. Deus é amor, e quem permanece e continua no amor, habita e continua em Deus. E Deus habita e continua nele. Nesta união e comunhão com Ele, o amor é trazido à conclusão e alcança a perfeição entre nós, para que possamos ter confiança para o dia do juízo. Porque como Ele é, assim somos nós neste mundo. Não há temor no amor, o medo não existe, mas é perfeito e completo. O amor maduro transforma o medo no interior e expulsa todos os traços de terror. O medo traz consigo a ideia de punição, e por isso quem tem medo não atingiu a maturidade plena do amor. Ainda não está crescido em completa perfeição do amor. Nós temos ouvido já pelo menos há 3 semanas palavras que nos levam, pelo menos nos dão condições para isso, né? A uma maturidade do nosso relacionamento com Deus. A termos uma confiança num nível que ainda não tínhamos. Vivermos com Deus e em Deus de uma forma que ainda não vivíamos. E esse versículo aqui, esses versículos, na verdade, de João, nos mostram como é. Tem uma frase aqui, uma parte que é muito importante que nós sempre lembremos. Porque como Ele é, assim somos nós neste mundo. Está dizendo que da mesma forma que Deus é, e está falando que Deus é amor, que nós também somos. E que quando uma pessoa vive no medo, e algumas coisas ela deixa de fazer, inclusive com Deus, por conta do medo, não, se eu fizer isso, vai me acontecer aquilo. Se eu perder isso, vai ser assim na minha vida. Quer dizer que ela ainda não ama Deus, não ama plenamente, não conhece Deus plenamente, não está inserida no amor de Deus. A gente já ouviu aqui bastante que é o amor de Deus que traz para cada um de nós a plena identidade de quem nós somos, de quem nós não somos e de quem a cada dia nós podemos nos tornar graças a Deus. Por que tanta gente ainda é insegura e busca se autossustentar, né, em coisas, em pessoas, até em conquistas? Eu tenho isso, eu alcancei aquilo, e não na pessoa que é de fato, porque elas não conhecem a Deus. Elas não conhecem ainda Deus plenamente. Não sabem quem é Deus. Não sabem a pessoa que Deus é, o quanto Deus as ama.
o quanto Deus trabalhou e trabalha para o bem. Tem aquele versículo lá em Romanos, né? Pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ao contrário do que muitos dizem, tudo coopera. Não, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo quando aparentemente não está bom, não está agradável, não está gostoso, mas coopera para o bem. Quando a gente olha para algo e não está bom, o que a Bíblia nos mostra? O que a Bíblia nos fala? Para que nós conheçamos e saibamos mais do amor. Essa palavra aqui da consciência. O que Deus, aqui no que eu estou vivendo hoje, no momento que eu estou vivendo hoje, o que Deus está trabalhando na minha vida? Às vezes a gente até fica naquelas perguntas de que, por que eu estou vivendo isso? Por que está acontecendo isso? Eu costumo dizer que esse tipo de pergunta não nos leva a nenhum lugar. Mas a pergunta, para onde eu devo ir, me leva. Né? O que Deus quer de mim daqui para frente? Porque eu não consigo voltar no ontem, por exemplo. Eu não consigo voltar ontem e fazer algo que eu devia ter feito ontem, no lugar que eu devia ter feito ontem, para as pessoas que eu devia ter feito ontem, e mudar o meu hoje. Não tem mais jeito. Eu não consigo falar a verdade ontem. Eu não consigo não ofender, desofender uma pessoa ontem que eu ofendi, que agora está distante de mim. Mas eu consigo, sim, fazer a pergunta certa e para onde eu devo ir com o que está acontecendo na minha vida. O que Deus está trabalhando agora em mim? O que Ele está fazendo? Então, consciência. Consciência é você fazer coisas intencionalmente. Para onde você olha, tem que ter intenção. Porque o diabo trabalha todo momento. O diabo trabalha aqui agora. O diabo trabalha na sua casa, na sua família, no seu trabalho, para que você sempre esteja olhando para o lugar errado, para as pessoas erradas, para o foco errado. Porque se você não tiver consciência das coisas certas, das coisas que deve ter, você vai ter consciência de outras coisas. Então, enquanto nós temos problemas, por exemplo, e você pode olhar para o teu problema e lamentar o problema, e ai, que situação difícil que eu estou vivendo, ai, que complicação, ai, que dificuldade, ai, que tristeza, outras coisas também estão acontecendo. E a gente já aprendeu aqui que o que você foca, expande. Quanta gente que era para ter vivido igual Israel. Vamos lembrar de Israel. A Bíblia diz que você vai de Cades Barnea a Horebe, em quanto tempo? Quem lembra? 11 dias. Quanto tempo demorou para Israel fazer aquela travessia e chegar na Terra Prometida? 40 anos. Eles não focaram em Deus. Como tem gente que era para estar vivendo, era para ter vivido já, coisas já terem ficado no passado, já terem virado testemunho. Ah, isso aqui em tal tempo aconteceu na minha vida, eu passei essa dificuldade, vivi esse problema lá na minha família, tal coisa foi assim, tal. Mas a pessoa focou naquilo. Ela pegou a estaca dela, pegou a corda dela, bateu aquela estaca, é aqui que eu vou firmar a minha mente, é aqui que eu vou firmar, eu vou fincar aqui o meu coração, eu vou ficar em torno disso. Vou falar disso, vou pensar nisso, vou dormir pensando nisso, vou acordar pensando nisso. Quando eu estiver com alguém, é esse o assunto que eu vou falar. O meu semblante vai transparecer isso. E está até hoje. É a consciência que a pessoa coloca. Porque consciência não é algo automático, não é algo que acontece. Você pode dizer, não, mas é inevitável a gente pensar algumas coisas. É igual o jejum que a gente está. Quem está mais com fome agora são dois grupos. Quem não se alimentou direito antes do jejum e quem pensou em comida o dia inteiro. Está entendendo?
Tem gente que dormiu ontem, acordou hoje, lembrou, eu jejum. Agora que eu lembrei. Não comeu nada. Essa pessoa está com bastante fome. Isso é natural. Mas teve aquelas que o dia inteiro pensaram em comida. Sabe aquele pensamento? Isso é um foco. Quantas horas faltam para terminar o jejum? Quantas horas faltam para terminar o jejum? Quantas horas falta para terminar? Daqui até às 7, não é às 7, tá, gente? É às 8, né? A gente entrega às 8 da manhã, começa às 7 a entrega. Quanto tempo falta para entregar o jejum? Quanto tempo falta? Você está com mais fome do que a maioria. Se você ficou pensando em comida, se você ficou envolvido com comida, ficou pensando na entrega, e não no propósito, certamente você está aí agora que assim está insuportável. Aí vai para lugares onde tem comida, onde você sente o cheiro de comida e vai falar sobre isso. É o que você está colocando ali o teu foco. Da mesma maneira, qualquer coisa na sua vida que você coloca ali o teu olhar, que você coloca o teu foco. Tem problemas acontecendo? Sim, óbvio. Mas também tem um trabalhar de Deus. Tem a consciência que Deus nos traz de coisas que antes nós não víamos, não sabíamos. E aí Deus vem e coloca luz naquilo. Esse é o primeiro propósito da palavra, colocar luz naquilo que para nós era desconhecido, era trevas. Então você passa a saber, olha, da mesma maneira que está acontecendo tal coisa, ou tais coisas, eu também estou vivendo isso. Eu estou sendo cuidado, estou vivendo livramentos. A gente vive livramentos que nem sabe que está vivendo. E quando nós começamos ouvir a palavra, e mesmo quando nós começamos a ver a glória de Deus, quando você vai fazer algo para o próximo, a Bíblia falou ainda aqui no domingo, quantas coisas que a gente vive, tem, recebe de Deus, desde a hora que acorda, se acorda já olhando para um teto, isso já é uma bênção. Tem o documentário ali que ela falou, colocou ali no Telegram dela, do povo mais pobre do mundo. Eu falei aqui esses dias, tem gente que tem um celular, 2 celulares, tem 4, 5, 6 carregadores. Você assiste o documentário lá do país, tem as cidades certas que tem carregador de celular. Você não entendeu errado. Tem cidades que tem cidades que não tem, porque ninguém tem. Tem cidades que não tem nem energia elétrica, imagina uma tomada para carregar o celular. Então, até pelo seu carregador de celular, você tem que agradecer e colocar o foco às vezes. Às vezes você está reclamando que você não tem o último do processador melhor de todos, que tem a câmera tal, mas você tem, você consegue trabalhar, fazer ligações, falar com quem é importante para você, trocar uma outra imagem lá, quando você está longe de uma pessoa, a pessoa te manda foto, estou assim, estou bem, né? Fazer o trabalho, a saúde. Todo mundo que chegou aqui chegou, passou por aquelas portas com independência, autonomia, teve condições de chegar até aqui. Mas às vezes, por algum motivo, você acredita mais. Você se apega mais àquilo que estão te oferecendo, que você ainda não pode ter, não pode comprar, não pode fazer, os lugares que você não pode estar. Quanto mais a gente conhece de Deus, não é nenhuma oração, viu? Quanto mais a gente conhece de Deus, desse amor aqui, entenda isso, você que ainda se pega de tempo em tempo, tendo inveja de alguém. Alguém que conquistou algo, alguém que você está sabendo que foi promovido, alguém que comprou algo, comprou a casa, comprou o carro, que fez uma viagem, que realizou um sonho em algo material, que está ali do lado da pessoa que sonhou em se casar. Cada vez que a gente ouve mais a palavra, e a palavra para nós é conhecimento revelado, menos possibilidade de inveja você tem. Não é questão de você orar, Senhor, me livra da inveja, me liberta da inveja. Eu não estou falando da inveja que os outros têm de você, mas eu estou falando da inveja que você tem dos outros.
Porque você vai conhecendo o amor de Deus, você vai vendo que você não precisa, que a sua vida não é o resumo das coisas que você tem, das coisas que aparecem para os outros verem, mas que você é resultado do amor de Deus. E quanto mais você recebe do amor de Deus, não porque Ele te dá mais, Deus não nos ama mais em algum momento ou em outro, Deus nem nos ama mais quando a gente obedece, Ele nos ama. Acontece que nem sempre a gente crê e recebe o amor de Deus. Pega, se cobre do amor de Deus, se volta para Ele. Não, às vezes a gente está aí olhando o que não tem, o que não atingiu, o que não alcançou, onde ainda não foi, onde não esteve. Com quem não esteve? O fulano está lá com o Beltrano, que é importante, que é legal, eu estou aqui. Não, eu digo que a gente não deve se comparar. Essas comparações que um se faz, olha onde está o fulano, olha onde eu estou. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Cada um de nós somos um propósito de Deus. Você não está apenas num propósito, no lugar que você foi plantado, na igreja, na família que você foi inserido. E eu digo desde quando você nasceu, sendo filho de um homem, de uma mulher, bem como depois sendo irmão de pessoas, sendo amigo de pessoas, sendo o marido ou a esposa de uma pessoa, sendo pai ou mãe de uma pessoa ou de várias pessoas. Você não está apenas em um propósito. Você também é um propósito. E o propósito que eu sou é diferente do que você é. Por isso que, inclusive, pessoas são diferentes. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê nos próprios discípulos de Jesus. Jesus teve discípulos de todos os tipos. Personalidades diferentes. Ele não olhou e falou assim, eu vou escolher só quem for calmo, quem for quieto, quem for exaltado, quem for ousado, quem for equilibrado, não. A gente vê lá do João até o Pedro, os tipos de pessoas diferentes que estavam do lado de Jesus. E que ele escolheu para estar com ele, para serem as testemunhas do evangelho dele, dos dias de vida dele, dos feitos dele, das palavras dele. Por isso que eu digo, não se compara. Eu sou assim, o fulano é isso. O fulano é o fulano, você é você. Você tem que buscar o amor de Deus. Não é buscar de pedir, é receber, porque o amor de Deus já foi nos dado. A palavra nos é dada. O sacrifício de Jesus já foi feito por nós. De forma que está escrito, quem crer não será condenado, mas receberá a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, não morra, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna, ela começa aqui. Quando você consegue desfrutar do tempo da espera, quando você não é aquela pessoa que só está bem quando algo muito bom acontece. Conquistei o meu carro, hoje eu estou feliz. Encontrei a pessoa para eu não ficar mais sozinho, eu estou feliz. Eu estava com uma dor, uma doença, passou, agora eu estou feliz. Não. Tem coisa que você não viveu ainda, mas e o tempo da espera? E a palavra que a gente recebeu no domingo, de glorificar Deus em cada ponto, em cada parte da vida, não só naquele glória a Deus que você dá no culto, mas nas atitudes, nas obras, nas posições, nas posturas, nas reações. Você precisa ter consciência do que Deus está fazendo, consciência de onde está agora. Você está na igreja, está na casa de Deus, está num jejum, está... Para muitos aqui, espero que assim seja, o começo de uma noite, de uma madrugada que você vai dedicar a Deus, até porque aquela desculpa que alguns têm,
de não ficarem, né? Ficar daqui a pouco na oração, ficar às 23 horas nos jovens, ficar depois da madrugada, a desculpa qual que era? Amanhã eu tenho que ir acordar cedo, né? Preciso dormir. As crianças têm escola, é ou não é? Crianças têm escola, né? É difícil. O pessoal que não está conseguindo segurar a boca agora, que está rindo, já sabe, né? Então, não dá, é complicado. Ou então alguns poderiam dizer, está frio, né? Já esquentou um pouco o tempo. Então não tem desculpa, por exemplo, de não... Olha que perfeição. Eu vejo, por exemplo, uma data como a de hoje, uma data perfeita. Enquanto amanhã é o dia que o mundo, digamos assim, alguns que até se dizem cristãos, né, mas os católicos vão, para eles vai ser um dia de idolatria, nós já podemos começar desde a noite, ouvindo a palavra, buscando a Deus, orando, trabalhando pontos na nossa vida, áreas da nossa vida, né? Agora a família, daqui a pouco o jovem, daqui a pouco, enfim, o relacionamento com Deus, e cada ponto que nós podemos orar, buscar, ouvir a Deus, fazer a vontade de Deus, pegar, olha, véspera de feriado, eu estou em jejum, que lugar melhor para eu passar o meu jejum do que a igreja, do que com a minha Bíblia, lá, lendo, meditando, orando, clamando, tirando um tempo ali só com Deus, de estar num lugar ali especial, não vai ter nada aqui, não tem nada ligado, não tem gente, não tem barulho. É igreja, é perfeito. Isso é uma consciência que você tem que ter. Não pode estar só o teu corpo aqui. Ah, eu vim ao culto. Eu estou na igreja. Não, estou na igreja num dia especial. Uma oportunidade única que eu posso me dedicar plenamente, que eu posso me dar plenamente a Deus, que eu posso pagar um preço, como alguns nunca pagaram. Tem gente aqui que se perguntar para a pessoa quantas madrugadas que você entrou na presença de Deus, na casa de Deus, alguns vão dizer nunca. Não tive oportunidade, não sabia, não entendia assim. Sempre quando tinha algum trabalho, no outro dia eu tinha trabalho, eu tinha compromisso, tinha que acordar cedo, tinha compromisso em casa, com as crianças, com a escola. Hoje você não tem. Talvez até você não veio aqui com essa ideia, mas eu digo para você, é fácil. Faça essa convocação, não é nem esse convite. Dê a Deus. Dê a Deus essa noite, dê a Deus essa madrugada, dê a Deus essas horas a fio de investimento, sacrifício. A gente já está num sacrifício, creio que a maioria está em jejum, já entrou, está pagando um preço. Vamos esticar a fé. Vamos jogar mais água no nosso sacrifício, dar mais condições a Deus. Não é todo dia que a gente tem isso. Não é todo dia. E assim, a nossa confiança está em Deus. A gente tem um desejo, uma vontade, né? A gente tem uma visão clara para aqueles que às vezes, né, eu ouvi esses dias atrás aí, alguns obreiros me trouxeram, né, de pessoas que falaram da questão da posição da igreja, tal, e eu sinceramente não entendo, mas a igreja se posicionando dessa forma, tal, claramente, tudo, como que a igreja faz isso por um homem? Não, a igreja não está fazendo isso por um homem. A igreja está fazendo isso pela igreja. A igreja está fazendo isso, por que bem no dia da casa firme é o dia que a gente tem clamado pela nação? Você já parou para pensar isso? A gente não podia clamar pela nação na segunda? Podia ou não podia? Não podia clamar pela nação na sexta? Na terça? No domingo? Por que é quarta, no caso, no dia da casa firme hoje terça? Por que a gente tem clamado bem no dia da casa firme pela nação? Porque nós estamos, na verdade, clamando pela nossa família. Nós estamos lutando com as armas espirituais que nós temos pela nossa família. Então, você está lutando pelo futuro que você pode ter.
Nós não temos o controle das situações, mas nós temos ferramentas e armas para irmos ao combate, e é o que nós estamos fazendo. Então, alguns que dizem, não entendo tal, é simples a questão. Nós temos todo o nosso redor aqui de exemplo. Todo o nosso redor. Eu coloquei uma frase ainda, esses dias, eu postei um negócio, e algumas pessoas até me perguntou, né? Eu falei assim, um dos lugares, vamos falar estado, que o presidente mais foi votado. Alguém sabe qual que é aqui? Roraima. Pensa no estado, né? Será que foi o estado que recebeu mais dinheiro? Será que foi o estado que recebeu mais infraestrutura? Será que foi o estado que mais se construiu escolas? Será que foi? Não. Mas você sabe por que 70% praticamente, 69, alguma coisa votou? Porque é quem está vendo de perto a situação daqueles países que estão vizinhos ali. Algo do tipo Venezuela. Você já ouviu falar em Tomé? Qual que é a visão, qual que é a frase que a gente tem de Tomé, gente? Ver para crer. Você sabe o que a igreja está fazendo? No nosso caso, o Ministério Mudança de Vida. A gente está trabalhando pela fé, pelo que nós já sabemos, para lá na frente não se tornar uma Roraima também. E aí não agir pela fé que nós estamos vendo. Vendo em casa, vendo na escola dos filhos, vendo nas nossas liberdades sendo tolhidas, vendo no dia a dia, em decisões que pela pandemia nós já vimos. Então, para aqueles que às vezes, eu nem creio que estão aqui, essas pessoas, né, que estão mais na transmissão, gente que, então agora eu não vou mais porque eu não concordo. Discordar é direito de todos. Mas, no mínimo, você precisa saber o motivo, a motivação. E por isso, sim, nós temos orado, nós temos clamado, e cada um de nós, isso, porque publicamente a gente não faz isso, mas cada um de nós que tem essa consciência, como esses dados que eu estou dando para você. Você pode até não concordar comigo, mas você não tem como discordar de um fato. Concorda? Você não tem como discordar de um fato. Então, o que eu falei aqui, você pode pesquisar, você pode ir lá no TSE, buscar qual a porcentagem do voto lá de Roraima, em quem que eles votaram. E se você conhecer algum aí, pergunta por quê. Ele vai te dizer, ele não vai dizer que foi o Estado que teve mais isso, que teve mais aquilo, mas ele vai dizer, eu estou vendo de perto a situação de gente, entendeu, que escolheu de outro jeito. Eu estou vendo ali, está passando na minha rua, está batendo na porta da minha casa, fatalmente eu estou ajudando alguém, eu estou empregando, eu estou dando dinheiro, eu estou dividindo algo, eu sei onde dá isso. Então, a Bíblia nos dá instrumentos para nós não termos, inclusive o próprio Tomé é um deles. A Bíblia nos dá instrumentos para nós não termos que, agora que eu estou vendo, eu creio. Não. Tem coisa que vem sendo anunciada. Tem coisa que vem sendo trabalhada. E aí a própria palavra eu posso me pegar nisso. Eu preciso ter consciência, desde o meu familiar mais próximo, até tudo aquilo que está acontecendo na minha vida, o que é bom. Como a Bíblia diz lá em Filipenses 4, se algo é justo, se algo é nobre, se algo é excelente, se algo dá louvor a Deus, nisso pensai. Então, nunca foi dito aqui que alguém é perfeito. Menos ainda o presidente. E é importante lembrar aqui que a nossa posição não está dizendo que ele deve ser o nosso pastor. Ele não é o nosso pastor. Ele não é o nosso pregador. Como ele não vai ser, por exemplo, não vou escolher ele para ser o marido da minha filha. Você não vai escolher ele para ser seu marido. Não. Ele na função dele. E uma coisa que ele faz como ninguém é respeitar a função de cada pessoa. Ele respeita a função do pai e da mãe dentro de casa. Ele respeita a função do professor na escola. Ele respeita a função do pastor na igreja.
do padre na igreja, bem como a função do pai de santo, do babalorixá onde ele está, e de quem quiser fazer o que quiser. É o que ele chama de liberdade. Isso é uma coisa que nós precisamos defender. Muita gente, quando teve a oportunidade, a possibilidade de defender a liberdade, e às vezes nem era com unhas e dentes, não, era apenas com pensamento, com palavras, com posição, com postura, com posicionamento, não fez. Aí depois passou para essa fase, agora eu vou ter que defender com unhas e dentes. E muitos levaram a pior. A gente vê tantos países no mundo que estão nessa situação hoje, e repito, alguns destes países estão aqui à nossa volta. São nossos vizinhos. Nós temos aqui obreiros, alguns que são latinos, outros que são filhos de latinos, Argentina, Chile, gente de países mais acima, a gente tem, sabe. Então, quando a igreja passa algo para frente, é igual a palavra. A gente não vai vir aqui para falar algo, eu achei um livro interessante. Não, a gente vai pregar a palavra. E o que for trazido aqui, as posições que a igreja defender, são posições que estão alinhadas à palavra. Se não está alinhada à palavra, pode ser moda, pode ser o fluxo do mundo, pode ser o que for. Não é o nosso caso. Nós estamos alinhados à palavra. E você, talvez, que ainda não está alinhado à palavra, né, que se pega, talvez a tua consciência num fato, numa frase, uma frase infeliz, talvez numa colocação, ou mesmo num sentimento que foi gerado. Olha para a palavra. Olha o que a palavra diz. Praticamente todos os dias nós temos colocado alguma coisa. Principalmente no Telegram da Bispa. Algo que faça você pensar. Algo que te leve a ver coisas, a comparar com a palavra. Às vezes estão ali os próprios versículos, os apontamentos na Bíblia, para que você pense, para que você haja. E eu nem acho que aqui tenha tanta gente assim, que talvez não tenha essa posição. Mas talvez na sua casa tenha, você sabe. Alguém que está naquela posição de, eu não sei, nenhum nem outro, eu vou me esquivar, eu vou deixar isso aí para lá, não quero saber disso. E quem não quer saber, lá na frente vai pagar o preço de quem quis saber. Quem não se decide, quem não se coloca da maneira certa, vai ter que engolir aquilo que quem se colocar, principalmente a maioria, fizer. Então, a Bíblia diz que aquilo que vier à nossa mão para fazer, o que a gente deve fazer? Faz com toda a força. Então, a gente não vai esperar. A igreja está orando, a igreja está jejuando, a igreja está plantando. Porque aquilo que for a vontade de Deus vai acontecer. Mas nós estamos nos preparando como igreja, como nós vimos desde o começo do mundo. Aqueles que estavam em Deus, confiavam em Deus, se voltavam para Deus, faziam a vontade de Deus, oravam, clamavam, buscavam, jejuavam. E assim, é como diz Josafá, às vezes a gente não sabe o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. E numa outra passagem, eu não sei de onde, mas eu sei que virá do Senhor o livramento. Deus pode livrar com poucos ou com muitos, mas Deus pode livrar. Então, o que eu digo para você? E aí pego de novo e te convoco. Você tem oportunidade de fazer algo? Faça. Na sua casa? Faça. Você tem oportunidade de fazer algo no seu trabalho? Faça. Você não tem um controle, mas você pode fazer. Você pode plantar uma semente. Você pode derrubar uma mentira. Você pode pensar e levar pessoas a pensarem. Você pode pegar a palavra mesmo e mostrar. E claro, você pode orar. Você pode jejuar. Orar pela tua família, orar pelo futuro dos teus filhos. Orar para que Deus nos fortaleça, para que nós consigamos cumprir o propósito e o grande mandamento que Deus deu a Abraão. Você vai dizer, não, Deus deu a Moisés. Não, Deus deu primeiro ao Abraão. Que ele passasse para os filhos dele, para que os filhos dele passassem para os seus filhos
o mandamento do Senhor, que era o mandamento da integridade. O Senhor disse assim: seja íntegro. Ande comigo, Abraão, seja íntegro. E foi o que ele passou para Isaac, Isaac passou para o Jacó, e o Jacó passou para os seus 12 filhos, que se tornaram 12 tribos, que fez e constituiu assim o povo de Israel. Essa é a nossa missão. Tantos de nós, por tanto tempo, por falta de exemplo em casa, por falta de referência, foi tão passivo. Estava naquele estilo de família que é: eu corro, eu trabalho, eu levo dinheiro para dentro de casa, e eu proporciono à minha família o melhor que o dinheiro pode pagar, é o melhor metro quadrado no melhor bairro, é o melhor móvel, é o melhor eletrônico, enfim. Esqueceu de criar, esqueceu de doutrinar, esqueceu de gastar tempo, esqueceu de passar tempo junto. E aí quantos, que o filho, a filha, depois se perdeu na vida. Foi para caminhos diferentes. Ou tão somente seguiu o caminho dos pais. Aquele caminho de uma pessoa materialista, de uma pessoa que a começar não dava honra aos próprios pais, não amava os pais, não recebia o amor dos pais, ainda que tardio, porque não houve isso. E nós estamos tendo essa oportunidade de hoje receber de Deus, de consertarmos coisas, de nos posicionarmos em outras, de assumirmos o nosso papel, de não sermos mais aquelas pessoas covardes, vitimistas. Eu não tive isso, eu não me deram, não me fizeram, tal. Eu não recebi, eu não fiz, eu não estava lá, não aconteceu comigo. Mas hoje, eu tenho Deus. E o melhor, Deus me tem, Porque Deus sempre nos amou. Mas só a partir do momento que nós conhecemos e nos entregamos ao amor de Deus, esse amor que a gente leu aqui em 1 João 4, é que a gente vai se descobrindo: eu sou essa pessoa. Isso aqui eu sou, Deus me fez assim, Deus tem isso comigo, nisso aqui eu sou bom, nisso aqui eu funciono, isso aqui é o meu talento, é o meu chamado, é o meu dom, é o propósito que Deus tem comigo. E ele não é maior do que o que ele tem com o outro, mas também não é menor do que o que Deus tem com o outro. E você tira o melhor, você explora o melhor de si, recebendo o melhor de Deus. Porque já imaginou se Deus criasse todos nós para sermos idênticos, iguais? Se todo mundo fosse do mesmo jeito, pensasse da mesma forma, agisse da mesma maneira, já pensou? Imagina o mundo como é que seria. Tem gente que tenta fazer o mundo assim, Mas não dá certo, em lugar nenhum deu certo, e não vai dar. Vamos aqui para 2 Reis, capítulo 6. Palavra que a gente ouviu no domingo, e que fala um pouco da família hoje. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Aqui nós vemos, falando especificamente desse machado. A primeira coisa, toda vez que alguém prega essa palavra aqui, fala a mesma coisa no começo. Nada que está escrito na Bíblia, nada que está registrado nas Escrituras é por acaso.
A gente vai falar da parte metálica de um machado. É isso mesmo. Mas de algo sobrenatural que aconteceu. O resultado de Eliseu na escola de profetas dele era tamanho que não cabia mais aqueles homens, os discípulos, né, naquele lugar que eles começaram a se reunir. E um deles tomou aquela iniciativa, né? Meu senhor, já está pequeno o lugar, né? Vamos aumentar aqui, vamos expandir, vamos crescer. Vamos, né? Vamos aqui fazer alguma coisa. Vamos lá para o Jordão, vamos cada um cortar um tronco, né? Vamos abrir uma clareira lá e vamos fazer ali um lugar de reuniões. Eliseu foi concordando, porque tudo ali cooperava, né, para o crescimento, para o bem, né, o progresso daquela escola de profetas. E aí foram. E um deles pegou um machado emprestado, quer dizer, algo que não era dele, mas algo que ele pegou para um propósito. Diga, um bom propósito. Isso faz toda a diferença. Ele estava lá, quem já trabalhou com esse tipo de ferramenta, né, que é encaixada, geralmente na madeira, sabe como é que é? Isso não é colocado na madeira ali para ser eterno. Com o tempo você vai usando, vai forçando, vai batendo, vai, né, é um instrumento ali de pressão. Você vai batendo, ele pressiona contra, e ele vai soltando. E falando especificamente dessa ponta do machado, dá para perceber quando vai soltando. Você vai percebendo ali na ponta aquele joguinho que começa bem rente, ele vai aumentando, vai ficando maior. Mas isso é o que acontece em muitos casos de família, casamento, filhos. A pessoa ela pega, ela começa, é algo que às vezes não é o ideal. Ideal seria a ferramenta ser dele. Ideal, muitas vezes, a gente imagina eu casar com aquela pessoa que antes do casamento você vislumbra, né? Você faz uma imaginação, vai ser assim, assado, cozido, e talvez, muitos casos, há relatos, né, não poucos, da pessoa dizer, olha, até o casamento essa pessoa era assim. Era companheiro, era carinhoso, era atencioso, era parceiro, né? Parceiro em tudo, parceiro desde a parte financeira, até me ouvia, fazia isso, estava comigo nesses momentos. E vai, depois que casa, enfim, os relatos, né, no PROCON é que mudou, né? Não foi entregue aquilo que foi prometido, né? Ficou outra coisa, né? Comprou um material, recebeu outro. É desse jeito que costuma ser. E o que acontece? É um machado. Às vezes a pessoa percebe, né, aquela folguinha, sabe? Está soltando. Está soltando. Está soltando. Aí sabe aquele negócio assim, ó, amanhã eu vejo isso, daqui a pouco eu paro. Eu que já trabalhei com machado, eu sei que eles estavam cortando árvores. Certo? Que eles estavam fazendo lá e cortando árvores. Gente, coisa mais simples que tinha era o rapaz pegar e perceber aquela folga, tirar uma lasca da árvore e fazer um calço para aquele machado. Mas por um motivo que a gente não sabe, ele não fez, que é o que acontece na família. A pessoa está ali, sabe, daqui a pouco eu vejo isso, ó. Daqui a pouco eu vejo isso, daqui a pouco eu vejo isso, ó. Daqui a pouco, opa, foi. Caiu no Jordão. Perdi o controle. Foi embora. Apareceu aqui em casa agora falando isso, me deu uma notícia trágica. Em quantas famílias que a gente tem visto isso acontecendo? E como é que é o nome que a Bíblia diz? Como é que é o nome que a Bíblia dá a isso? Negligência. Que é você saber o que fazer e não fazer.
estou vendo a tua casa, ninguém melhor do que você para olhar. Você está vendo algo no teu casamento, você está percebendo um distanciamento, você está percebendo comportamentos diferentes. E assim, não responda aí sozinho assim, não, mas eu já falei, não, mas eu já briguei, não, mas eu já... Não é isso. É igual a gente está fazendo aqui agora com o Brasil. Primeiro você luta qualquer batalha em qual instância? A espiritual. Tem gente que está tentando resolver um problema que antes de tudo é espiritual, mas está tentando resolver na força do braço. E eu vou dizer, alguns não é nem na força do braço, literalmente é no poder do grito, na discussão. E vê que aquilo não está tendo resultado e está igual o rapaz do machado. Não, depois eu vejo isso. Agora eu vou cortar a árvore. Não, agora eu vou cortar a árvore. O propósito é bom. Mas tem algo ali que não está certo. Tem algo ali que você está percebendo. Não ignora o que você está vendo. Deus te mostrou algo. De repente você teve uma revelação. E não é revelação que às vezes você tem, que alguma coisa é falar. Não, mas sabe aquela visão que você tem? Ó, isso aqui não está bem. Olha, isso aqui, esse ponto da minha família não está bem. Olha, meu cônjuge está diferente comigo. Olha, essa pessoa mudou o comportamento. Ó, meu filho, de uns tempos para cá, está assim. Não espera se perder essa ponta. Não continua aí correndo, trabalhando, forçando literalmente a ponta do machado até ele cair no Rio Jordão. O que você tem que fazer? Cuidar daquilo que foi colocado nas suas mãos. Lei da mordomia. Às vezes não é nem algo com o teu familiar, né, materialmente, mas é algo que começou em você. Quantas coisas que começaram num sentimento que afastou a pessoa do casamento, que afastou a pessoa dos filhos, que afastou a pessoa dos pais. Sabe, a pessoa se sentiu ofendida com algo, não foi agradada, não gostou de algo e criou uma distância. Permitiu que o diabo construísse um muro entre ela e a sua família. E ali ela foi se distanciando. E sabe, aí vem uma palavra, a pessoa, não, amanhã eu vejo isso. Aí vem outra palavra, não, amanhã é feriado, eu vou ter um tempo, eu ligo para essa pessoa, eu peço perdão, eu converso com ela, aí eu vou lidar com isso, e vai indo. É o amanhã que nunca chega. É o amanhã que nunca chega, e é o trabalho, e os movimentos. E o diabo não precisa de uma brecha, o diabo precisa de uma rachadura. Imagina uma folga. Aquela folga que só vai aumentando. Que você não tem controle do que muitas vezes se ouve lá fora, do que se vê lá fora. A gente não sabe o que os nossos familiares, o nosso cônjuge, nossos irmãos, nossos pais, nossos filhos, a gente não sabe tudo que eles veem, tudo que eles ouvem, a gente não sabe o que eles sentem. Mas você sabe o que você sente. E você pode tomar consciência, opa, isso aqui não é de Deus, então não é bem-vindo na minha vida. Essa preguiça de eu lidar com a minha família, mais uma disposição para eu lidar com algumas coisas, isso não dá certo. Eu tenho tempo para os assuntos do meu interesse, seja lá qual for cada um deles. Eu gosto de carro, eu gosto de avião, eu gosto de moto, eu gosto de celular, eu gosto de futebol, eu gosto de novela, eu gosto de filme, eu gosto de série, sei lá o quê. Eu vou, eu gasto tempo, eu fico naquilo, eu gasto dinheiro, eu me envolvo, eu fico horas ali assistindo um vídeo para aprender sobre algo, mas não fico minutos com aquela pessoa que de repente aquele dia precisa ser ouvida. Que se não tiver um ouvido aqui, vai encontrar algum ouvido lá. Vai ou não vai? Vai. Isso vale para tudo na sua vida. Seu marido, sua esposa, seus filhos, seus irmãos.
Se ele não tiver os seus ouvidos, ele vai encontrar outros. Só que o diabo empresta ouvidos e muitas vezes cobra o corpo depois. É assim ou não é? Quantos aqui que em tempos da vida só queria ouvidos? O ouvido de alguém porque não tinha o do pai, porque não tinha o da mãe. O ouvido de alguém porque não tinha o da mulher, o do marido. E a princípio eram só ouvidos. E depois aquilo acabou se tornando muito mais que ouvidos. Aquilo foi muito mais longe. Aquilo se converteu numa dependência química. Aquilo se converteu num vício. Aquilo se converteu num adultério, numa traição. Num rompimento irreversível. Só que aí é onde a gente vê o sobrenatural. E a esperança do Senhor por essa palavra para nós na família. Porque aqui está escrito, e o fato foi, de que ele estava ali, negligente, vai e tal, vamos cortar, envolvido com isso e tal, não é meu, mas eu não estou dando a devida atenção, tal, foi. Perdeu. Caiu o machado no Rio Jordão. Ai, meu Senhor, era emprestado. Aí está a importância da igreja. A importância de uma referência espiritual na sua vida. O Eliseu ali representava a presença de Deus, como muitas vezes o Eliseu especificamente representou Deus diante de pessoas, em lugares, dando conselhos e direções para governantes. Essa era a função do Eliseu. Ele não era Deus, mas ele representava Deus. Por quê? Porque ele ouvia Deus. Da mesma maneira nós. Talvez você pode estar ouvindo essa palavra agora e pensando, eu negligenciei nisso aqui. Eu soltei isso aqui. Eu deixei tal parte, tal área da minha vida escapar. Eu não peguei firme. Eu fui avisado, eu fui alertado pela palavra, eu tive a revelação de que algo não estava bom e eu não fiz o que eu tinha que fazer, agora eu perdi. Eliseu disse, onde caiu? Que é uma palavra que é tão comum. Lembra-te de onde caíste e volte ao primeiro amor, se levante. E aqui mostra que aqueles que vivem situações como essa na família podem viver milagres. Que pode ter perdido algo considerável, não estou falando só de quem perdeu, que caiu no rio mesmo, não. Que a pessoa se foi, que alguém já está numa situação irreversível. Mas tem gente que sabe que perdeu, mas está perto, fisicamente. É ou não é? Tem gente que sabe que perdeu, está perto fisicamente. Mora no mesmo ambiente, divide o mesmo lugar, mesmo telhado, divide despesa, talvez isso é o que mantém. Quantos casais que estão juntos, porque se cada um ficar sozinho, não vai conseguir se manter, não vai conseguir pagar um aluguel cada um, não vai conseguir pagar o apartamento cada um, não vai conseguir pagar as contas, financiamento e tal. Então não tem mais relacionamento, não tem mais cumplicidade, companheirismo, não tem mais carinho, só tem ali cada um assumindo a sua responsabilidade, ao dinheiro, ao compromisso, então, vamos criar nossos filhos, depois a gente vê o que faz lá na frente. Mas aqui a Bíblia está dizendo que pode reverter. Que o sobrenatural, aquilo que talvez você mesmo já colocou, isso aqui não tem mais jeito. Aquela notícia que você recebeu do teu filho, que eu não vou nem repetir aqui, não vou nem dar legalidade para o diabo. O filho chegando, pai, mãe, isso. Pai, mãe, é assim agora. Pensa numa tristeza. Imagina a cena do machado caindo no Rio Jordão. Um lugar, um rio turvo. Que você não vê nada, você não vê um palmo, imagina ver o fundo. Meu Senhor, era emprestado. E o homem de Deus, onde caiu? Então esse onde caiu não é para você se remeter onde o teu familiar caiu, mas onde você falhou primeiro.
para que você parta daquele ponto. O que eu sabia? O que eu fui negligente? A palavra é negligente. Que eu não fiz, que eu não falei. E deixa eu abrir um parêntese nesse culto aqui. Isso aqui não é para você chegar em casa agora, e desculpa da expressão, e vomitar no seu familiar tudo que você devia ter falado para ele ao longo de anos, tentar falar numa hora. Está entendendo? Fulano, você isso, eu devia ter te falado, devia ter te cobrado. Não. Você não é isso não. Eu estou dizendo, se posiciona em Deus. O rapaz aqui, o discípulo, se voltou para o Eliseu, meu Senhor. Então aí você tem que pegar o que você ouviu, não fez. Qual semente? O que eu falei, o que nós estamos fazendo aqui? Plantando. Não tem controle do que vai acontecer. Nenhum de nós aqui tem. A gente tem vontade, tem torcida, mas decidiu entrar no jogo, não só ficar na torcida. Como é que a gente entra no jogo? Plantando a boa semente. Fazendo que o dia da manhã ninguém vai dizer, mas enquanto estava acontecendo, o que vocês fizeram? Nós vamos falar, oramos, buscamos, jejuamos, falamos, pregamos a verdade, mostramos na palavra, comparamos os exemplos. Ninguém vai ter o que falar, a começar por Deus, ninguém vai ter o que cobrar. Deus não vai ter contra nós uma palavra do tipo, alguma coisa acontecendo para o pior. Deus não vai ter para nós, porque o que importa é Deus. Deus não vai poder dizer assim, Ministério Mudança de Vida, tenho contra ti. Nossa, Senhor, nós estamos aqui já. Opa, Senhor, nós já. E é daí onde vem remanescente. Aquele povo no meio de todo um povo, que é o povo separado, o povo que morava em Gósen, o povo que não é igual, o povo especial, zeloso de boas obras, que também não vive todas as consequências junto com os ímpios. Então, a nossa parte nós estamos fazendo. Só que tem gente que em casa, e você pode levar para qualquer área da sua vida, mas eu creio que Deus tem uma restauração para a família com essa palavra hoje, porque ela volta hoje, não é por acaso. Não é tão comum a gente ouvir uma palavra no domingo e voltar na quarta. Então, sabe aquela situação que você pensa, não depende mais de mim, a pessoa não quer, já foi, já deu, não quer mais, já disse nunca, não sei quantas vezes. Tá bom. Nunca eles encontrariam também aquele machado. Mas o homem de Deus fez o sobrenatural acontecer. E se Deus pode fazer o ferro daquele machado flutuar, ferro flutua, gente? Mas flutuou. Foi ou não foi? Deus pode pegar um coração que já se bandeou para uma área. Deus pode pegar uma pessoa que já se perdeu, que já se embrenhou em alguma vertente terrível da vida. E Deus pode fazer esse coração se voltar para a direção certa. Só muda a direção. Se o fel que estava no fundo, Deus pegou e trouxe para cima, Deus pode pegar um coração que foi longe numa direção e trazer ele de volta. Pode restituir. Pode fazer com que aquela situação seja revertida. Mas isso depende da fé. Isso depende do que você faz com essa palavra. Do que você se conscientiza com essa palavra. E eu repito, não é se conscientizar agora e passar a atacar de todas as maneiras o seu familiar. Porque foi... Não, peraí, deixa eu me colocar no meu lugar. Deixa eu me voltar para Deus. Eu dar condições a Deus. Eu orar o tanto que eu tenho que orar pela minha família. Eu fazer o que eu tenho que fazer pela minha família, pelo meu casamento, pelos meus filhos, pelos meus irmãos. Não é fazer no lugar deles, mas é fazer para eles. É ser a luz brilhando dentro da sua casa para essas pessoas. E é crer no poder sobrenatural de Deus. Às vezes você se acostuma só em coisas naturais, para o bem e para o mal. E uma vez que acontece para o mal, agora não vai acontecer, porque o natural é isso. O natural é o ferro afundar, está certo.
Mas o Eliseu creu no sobrenatural. Pegou, cortou um galho. Veja, né, o Eliseu fez até o que o rapaz podia ter feito numa proporção bem menor. O rapaz podia ter cortado uma lasca e feito o calço lá e pressionado, resolvido. O Eliseu foi lá e cortou um galho inteiro. E com aquele galho lá ele colocou, esticou, subiu, flutuou o ferro do machado. Aí o rapaz, agora estica a mão aí, estica o braço e pega. Tenha essa disposição de fazer o que você não fez em Deus. Crer que Deus pode fazer coisas que você não imaginou que ainda haveria, igual Sara quando dizia, eu ainda nessa idade teria filhos. Deus tem surpreendido a cada tempo pessoas que têm crido. Deus não surpreende os incrédulos. Deus só surpreende, a gente só vê surpresa para o bem onde há fé. A Sara foi surpreendida porque o Abrão creu. Porque se não tivesse ninguém naquela casa que cresce, eles não teriam sido surpreendidos e a boca deles teria se enchido de riso. Então na tua casa pode ter uma família inteira, que é esse machado que caiu no Rio Jordão. Precisa de uma pessoa que creia. Uma pessoa que pega a palavra de Deus, que considere a palavra de Deus. Uma pessoa que receba o amor de Deus para si, que se conheça, que se descubra e que se desenvolva a partir desta verdade, que Deus te ama. E você passar a amar essas pessoas, ainda que elas não te deem motivos, ainda que elas não te deem condições de serem amadas. Você fazer a sua parte. Você fazer a glória de Deus brilhar dentro da sua casa. Brilhar onde você está. Brilhar na sua família. E assim daqui a pouco você está vendo igual aquele rapaz, que tinha tudo para terminar aquele dia frustrado, para ser cobrado, talvez até ser humilhado. Eu te emprestei um machado, e você me volta agora só com um cabo? Eu te dou algo que você me entrega menos? Não. Se você entrou num bom propósito, se você já assumiu um compromisso com Deus, desceu as águas, entregou sua vida para Deus, se já teve aquela atitude, Senhor, salva a minha família, Senhor, está escrito na tua palavra, crê no Senhor Jesus Cristo, e tu e os da tua casa serão salvos. Você tem que crer que essa promessa é para você também. E não abrir mão, porque já está há tanto tempo, já faz tantos anos, igual quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro. Senhor, já faz 4 dias. E Jesus ali, consciente, eu sei quem eu sou, eu sei o poder do meu Pai, tanto que ele orou e disse, né, Pai, obrigado. Eu orei, né, eu falei só porque eles estão aqui, porque eu sei que tu sempre me ouves. E ele disse, agora, a parte de vocês, removam a pedra, Lázaro, sai aqui para fora. E o Lázaro ressuscitou. E eu poderia pegar aqui e ligar tantos outros milagres que aconteceram porque alguém creu. Se você crê, acontece na sua família. Aquela ponta do machado que já está perdida, que você já está considerando, perdi. Agora é vergonha, humilhação, perda, dor. Deus pode trazer de volta, Deus pode fazer subir, Deus pode mudar a direção. Deus pode trazer aquilo que se foi, Deus pode restituir o que você perdeu. E eu quero sinceramente que você volte às suas orações de hoje para a direção da sua família. Eu não vou limitar a sua fé e dizer, não ore por um emprego perdido, não ora por aquela causa que já foi indeferida, não ore por aquele processo, não. Mas eu creio aqui que tem situações de família, sabe, aquelas situações que por um tempo até causou uma dor no coração da gente, não dá, essa pessoa não tem jeito, isso aqui não tem mais. Eu vejo muito parecido com essa situação aqui do machado, do ferro do machado, que já era. Ixi, perdi. E agora? Deixa eu me preparar agora para a bronca, deixa eu me preparar agora para o pior. A pessoa vai me cobrar, mas quando ele falou com a pessoa certa, quando ele se voltou para a pessoa certa, que era Eliseu, meu senhor era emprestado. Eliseu onde caiu? Ali. Pegou o galho, cortou o galho, tal. O que ele não fez no pouco, Eliseu fez no muito.
Tem essa disposição. Tem essa fé para fazer pedidos do tamanho de Deus para a sua família. Não ora só, você tem um familiar aí, Senhor, só salva que está bom. Não salva, traz para a tua casa. Restaura o meu casamento, faz o meu casamento um casamento pleno. Eu sonhei com isso. Não deixa aquilo que foi tantos anos um sonho na sua vida se tornar a vivência de um pesadelo. Mas é assim. Não é assim. Fala com Deus. Clama como esse rapaz, meu Senhor, caiu, eu perdi, fui negligente, me ajuda a me levantar, me ajuda a recuperar esse tempo. O tempo não vai voltar, mas você pode começar a partir de agora, numa oração, num clamor, carregar com você os nomes dos seus familiares e orar mesmo por eles. Tem gente que fala, eu oro pela minha família. Quando ora? Quando ora? Tem gente que ora, mas tem gente que oração é apenas um verbo que sai da boca da pessoa. Nunca é uma atitude. Eu oro, mas quando ora? Quando para gastar tempo naquilo, para falar, para declarar? Tem que gastar tempo. Alguns aqui, a folga entre o cabo e a ponta do machado é a falta de oração. É a falta de agarrar as oportunidades espirituais. Tem oportunidade de estar num culto, tem oportunidade de estar na igreja, tem oportunidade de estar num trabalho, e aí eu abro para todas as áreas. Pode estar lá orando, consagrando, abençoando, pode estar lá fazendo parte daquele mover de Deus. Cada culto é um mover das águas do tanque de Betesda. Cada culto, você não sabe o que vai ter ali naquele culto, naquela reunião, a palavra. Aí é um portal que se abre para você. Quantas vezes que a gente ouve, a pessoa passou aquele dia que ela tomou posse, que ungiu, que teve aquela oração, que foi falado, fala isso agora, determina tal coisa, a pessoa vai lá, determina, fala especificamente. Você não sabe se aquele portal era para você, mas você tem que entrar por ele. Pegar, agarrar aquilo, não é meu, eu absorvo isso para a minha vida. Eu tomo consciência que Deus está falando comigo hoje, que Deus está colocando algo diante de mim, e que tanto eu posso trabalhar na frente, de não permitir mais a folga que eu estou vendo, que a palavra já falou comigo, como também a ponta do machado, na minha casa, no meu casamento, na minha família, que já caiu lá no meio do Jordão. Eu vou orar a Deus, e Deus vai fazer esse machado flutuar. Deus vai trazer esse coração, como diz a Bíblia, o coração dos filhos para os pais. Deus vai trazer de volta aquela pessoa que se foi, se você crer. Eu creio. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Que oração do tamanho de Deus você deve fazer hoje? O que é sobrenatural? Você está em jejum, a maioria aqui está em jejum. E se você não estava, o que eu digo para você? Entra agora em jejum, vai até amanhã cedo. Talvez hoje entrou aqui aquela pessoa ainda carnal. Sim, aquela pessoa carnal. Olha a baita oportunidade que você tem agora de já tomar uma decisão assim, daquelas que faz o ferro do machado flutuar. Não, porque hoje eu tive isso, passei mal, andei muito, tal. Entra em jejum agora. É um portal. Se você está aqui desde as 7h30, pelo menos, até amanhã a gente entregar, são pelo menos 12 horas. Mas vão ser 12 horas que eu tenho certeza que vão valer por 24. Você não estava em jejum? Entra. Já pega e engata aí a primeira marcha.
na tua vida espiritual: Senhor, eu estou entrando agora em jejum, receba agora o meu sacrifício, porque eu quero estar dentro desse portal, não fora. Eu tomo consciência disso para mim, eu tomo consciência dessa palavra. Tem coisa que eu mesmo me convencia em aceitar. Aceita que você sofre menos, aceita que é melhor. Não aceito, Senhor. Eu quero uma mudança, eu quero isso se revertendo. E não é por egoísmo, não é porque é para mim, não, é para a glória do Senhor. É para que o dia de amanhã eu diga: Deus fez isso. E hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não era assim, mas Deus tornou assim. Não estava assim, mas Deus mudou isso. Ora a Deus para que essa ponta do machado flutue. E não menos importante, você que vem percebendo, a ponta do teu machado não caiu, agradeça a Deus já por esse livramento. O livramento que você está recebendo antes de viver. Porque tem gente que está sendo alertada aqui claramente de coisas. Você está vendo, você está percebendo. Isso não está firme como estava quando você começou a trabalhar nisso. Isso não está na condição que deveria estar, não está, você está percebendo. Já veio uma palavra, já veio outra, e você está aí, mantendo essa folga, mantendo essa condição. Por quê? Porque está cômodo, porque você está se sustentando em duas coisas: a impunidade da tua negligência e o resultado imediato. Que quer dizer, eu não troquei, eu não coloquei o calço e a ponta do machado continua aqui. E cada vez que eu estou batendo, eu corto um pouco mais. Quanta gente que está se mantendo em cima disso? A pessoa olha para onde ela quer olhar e fala: não, tá bom. A palavra mostra para ela. A palavra de Deus é um holofote apontado para uma direção, que clareia e você vê o que tem que ver. Isso aqui não está certo, isso aqui não está bom, isso aqui não deve ser assim. Não, mas tá vendo? Estou tendo resultado. Não, tá. A pessoa se convence, está dando certo. Está funcionando, eu bato aqui e corto um pouco mais da árvore. Isso, então pega um pouco que você cortou da árvore, coloca aí, faz esse calço, para. Há momentos na vida que a gente precisa parar. Parar, focar a coisa que é necessária, fazer o ajuste devido, colocar ali o calço onde deve ser colocado, ou trocar o cabo de uma vez. Melhor perder o cabo de madeira do que o machado de ferro. Vai lá, troca esse cabo. Já deu o que tinha que dar, isso aí. Mas serviu, mas não serve mais. Às vezes essa parada aí, você pode olhar: eu vou perder tempo. O que eu podia fazer com essa parada? Não. O que eu posso impedir com essa parada? O que eu posso ganhar lá na frente com essa parada? Dedicar tempo à coisa certa. Me debruçar sobre uma mesa com a minha família. Mesmo que não seja a mesa daquele restaurante bacana, mesmo que não seja a mesa daquele lugar que é o point, às vezes aquela mesa que nem tem nada para comer, mas um está olhando no olho do outro, falando com o outro, ouvindo o outro, conversando com o outro, investindo, gastando tempo.
Vários de nós aqui, a nossa geração é parte disso. Aqueles que teve os pais que só corriam atrás do dinheiro, do trabalho, e dar isso melhor, e colocar aquilo melhor, e melhor escola, o melhor tênis, a melhor roupa, para depois conseguir fazer a melhor faculdade, para também ter o melhor emprego e fazer o melhor salário, é um ciclo. Gasta tempo, onde estão seus filhos? Você está na igreja aqui, teus filhos estão na igrejinha lá? Esse é o ideal. Eles estarem te acompanhando na fé, nos passos de fé. Alguns de nós não teve isso quando pequeno, por isso que a gente não sabia para onde correr quando ficou grande, quando as coisas apertaram. Aí a gente correu para os braços de alguém, correu para a bebida, correu para a droga, correu para dinheiro ilícito. Quantos que hoje, vai ficar tarde para o meu filho ficar aqui, agradeça a Deus. Ficar até a meia-noite aqui, deixar meu filho no trabalho, agradeça a Deus. Fica junto, sorrindo, feliz. Porque esse às vezes é trocar o cabo do machado, colocar o calço. Que na tua época, quando você era a folga dos teus pais, eles não fizeram. Aí precisou de você cair lá no Jordão. Vários de nós aqui caiu no Jordão. E precisou de não o pai da gente, a mãe da gente, mas um Eliseu, um evangelista. Um de fora. Que chegou perto, que estendeu aquela mão amiga, que disse Jesus te ama, vem comigo, vou te ajudar. Você pode impedir, você pode evitar isso na vida dos teus filhos. Para agora um pouco. Não é só aqui na igreja para orar, não. Para refletir também. Pega esse jejum se você está, se você não está, eu creio que você já entrou. Vai meditar na palavra, o que você pode implantar, o que você pode investir na sua família, onde é que você pode fazer no seu casamento. Talvez você não tenha filho, está aí, não, a gente corre, a gente tem tempo agora é hora de correr, de trabalhar. Eu digo o contrário para você. Eu vejo às vezes várias pessoas quando vêm falar do casamento, ou para casar, o que está casando, o que acabou de casar, agora a gente está focado em comprar o nosso apartamento. A gente quase não se vê. A gente quase nem se fala. Parece até visita um do outro em casa. Vai nessa. Vai nessa para você ver. Aí daqui a pouco, aquele vazio, porque Deus não está aí também. Porque se Deus estivesse nesse casamento, se Deus estivesse nesse relacionamento, ele seria equilibrado. Ele não seria assim. Nenhum casamento que é constituído do tripé Deus e o casal é desordenado dessa maneira, que o dinheiro está à frente dos valores que um tem pelo outro, que um tem com o outro. Aí corre, a hora que compra, agora não vive, agora vamos ter o filho. Mas não criaram laços, vínculos. Não se conheceram tão bem assim. E aí, é um fugindo do outro. Enfim, aqueles problemas que eu não vou aqui esticar nos exemplos, mas que alguns aqui sabem de ter visto e vivido. Outros, porque estão vivendo. E aí sim tem que glorificar a Deus. Glória a Deus, Senhor, porque eu estou vivendo. Então eu posso ir lá, parar. Eu posso colocar o calço no meu machado. Eu posso trocar o cabo. O que tiver que fazer, faz. Pede visão para o Senhor, sabedoria. Pede para Deus, para Ele flutuar, fazer flutuar o ferro do teu machado. Restaurar a tua família.
trazer de volta aquela pessoa que se foi, ainda que o corpo esteja aí, mas o espírito esteja longe, a mente esteja longe, aquela pessoa que já mudou, aquela pessoa que não é a mesma, a pura, a limpa, a inocente que você conheceu. Senhor, eu oro agora e te peço, nos ajuda. Como a tua palavra nos orienta, meu Deus, sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Naquela ocasião, se não fosse Eliseu ali, aquele rapaz teria passado humilhação, vergonha, e não teria podido continuar o seu propósito. Ele não teria feito parte da expansão, meu Deus, daquela escola de profetas. Mas teria terminado o dia, teria saído dali frustrado, derrotado, por conta da negligência que ele teve. Quantos, Senhor, aqui também vem agindo com negligência? Quantos que já ouviram a tua palavra e não se posicionaram? Que não se voltaram para o Senhor? Que não, meu Deus, cercaram aquela área de forma espiritual, cobrindo com orações, cobrindo, meu Deus, com jejum, porque a tua palavra diz que há castas de demônios que só saem com jejum e oração. E eu oro, meu Deus, agora em jejum, para derrotar castas, falanges e legiões de demônios. Eu oro, Senhor, declarando: liberta, liberta a começar por essa pessoa que está aqui. Essa pessoa, meu Deus, que até então estava cega, que vivia, meu Deus, na negligência, na preguiça, no egoísmo, que não, meu Pai, abriu o seu coração para a tua palavra, que não estava cumprindo, meu Deus, com a tua palavra, por isso não frutificava. O diabo facilmente roubava, faltava consciência da coisa certa, a consciência da verdade, do teu amor, do teu poder, a consciência, meu Deus, daquilo que não é bom, mas que era aceito, daquilo que não é pão, mas era comprado. Faltava consciência, meu Deus, do que é permanente, mas era trocado pelo que era passageiro. Eu peço, Senhor, ajuda o teu povo agora, em nome de Jesus, nessa consciência. E eu oro, meu Pai, repreendendo todo espírito da cegueira, todo espírito da indolência, da preguiça, da negligência, Senhor, em nome de Jesus. Que esse mal agora ele saia da vida dessa pessoa. Que ele pare, meu Pai, de manter essas escamas nos olhos dela, que vem, meu Pai, trazendo como consequência essa tristeza, essa amargura que tantos têm vivido, porque a cada dia tem se visto perdendo mais o que o Senhor colocou nas mãos. Tem visto, meu Deus, a perda da credibilidade, a perda do controle, a perda da alegria, a perda da família, a perda do cônjuge, a perda dos filhos, a perda do respeito, e eu não aceito, Senhor. Eu oro, meu Pai, para que essa pessoa que já teve, assim como aquele discípulo, a ponta desse machado, que não foi, meu Deus, acudida a tempo, essa pessoa que não foi amada, essa pessoa que não foi cuidada, essa pessoa, meu Deus, que não teve uma cobertura espiritual de oração, de jejum, de cuidado, e se foi, se perdeu na imoralidade, se perdeu no vício, se perdeu na promiscuidade, se perdeu na marginalidade. Senhor, eu creio que o Senhor é o Deus que faz, meu Pai, esse coração voltar atrás, essa pessoa, meu Pai, ser resgatada, como aquele machado foi resgatado. E eu peço, resgata também, meu Deus, esse coração, traz de volta essa pessoa que se foi, traz, meu Deus, de novo para o seio dessa família, esse membro, meu Pai, que se perdeu. E eu oro, Senhor, por restituição.
Restitui, meu Deus, esse casamento. Restaura, Senhor, esse casamento. Tanto esse casamento de pessoas que vivem próximas fisicamente, mas, meu Deus, com um abismo entre elas emocionalmente. Resgata, Senhor. Resgata esse casamento, meu Pai, dessas pessoas que já se separaram, se afastaram, que hoje uma nem sabe, meu Deus, do paradeiro da outra. Resgata, meu Pai, esse relacionamento desse pai com esse filho, dessa mãe com esse filho, desse filho, meu Deus, com esses pais. A tua palavra diz que chegaria o tempo que o Senhor faria o coração do pai se voltar para o filho, e o coração do filho se voltar para o pai. Eu peço, meu Deus, haja dessa maneira. Faz os pais se voltarem para os filhos, faz os filhos se voltarem para os pais. E eu peço restauração, Senhor. Eu oro, meu Pai, por restauração. Eu oro para que, assim como o Senhor mudou, meu Deus, a posição em que estava o ferro daquele machado e fez ele subir, flutuar, muda, meu Deus, a mentalidade, muda o coração desse familiar que se perdeu, que se desviou. Quantos, meu Deus, que já estiveram aqui na tua casa, te serviram, te cultuaram, meu Deus, neste lugar, mas se afastaram, se foram, Senhor. Eu peço, meu Pai, traz de volta. Eu oro para que esse coração que está lá no fundo, para essa vida que está lá no fundo do poço, para essa pessoa, meu Deus, que está ali nesse lugar turvo, sujo, eu te peço, Senhor, faz com que ela suba agora, com que ela volte ao lugar, meu Pai, que ela não deveria ter saído. Eu oro, meu Pai, pelo retorno daqueles que se foram. Eu oro, meu Deus, por restauração como nunca se viu. Em nome de Jesus, aquelas pessoas que testemunharam aquele feito de Eliseu, nunca tinham visto aquilo. E eu oro, meu Deus, para que os nossos olhos também vejam coisas, vejam um retorno de pessoas como nós nunca vimos. Que o Senhor traga de volta, que o Senhor restaure famílias, que o Senhor, meu Pai, mude hoje o desenho dos lares. Esse lar hoje que tem uma pessoa, traz de volta aquelas que se foram, aquelas, meu Pai, que se desmembraram dessa família. Eu oro para que seja restituída, para que o Senhor faça, opere, para que o Senhor nos abençoe. Abençoa cada um de nós, meu Deus. Eu peço a tua unção. Eu oro pelo teu poder, meu Deus. Eu oro pela restauração de famílias. Eu peço, meu Deus, que o Senhor troque corações como a tua palavra diz, que o Senhor tira aquele coração de pedra e coloca um novo coração, um coração restaurado, regenerado, um coração, meu Deus, voltado para o Senhor. Eu peço, troca corações e abençoa as famílias. Eu declaro, meu Deus, que aqui, como o Senhor disse para o Abraão, que por causa dele todas as famílias seriam abençoadas. Nós cremos, meu Deus, no Senhor Jesus. Nós recebemos o teu amor. Nós temos consciência do teu amor, dos teus feitos. Nós temos consciência do que essa palavra fala conosco. E eu declaro, meu Deus, que a nossa família seja abençoada por isso. Abençoa os nossos pais. Abençoa os nossos irmãos. Abençoa os nossos cônjuges. Abençoa os nossos filhos, abençoa os nossos descendentes, meu Deus, pela consciência e pela fé, meu Pai, que nós praticamos e professamos agora no Senhor. Eu declaro a tua bênção, a tua unção, meu Deus, e eu declaro vitória para cada pessoa que representa a sua família aqui nessa noite. Que o Senhor abençoe, que o Senhor restitua, que o Senhor, meu Pai, opere o sobrenatural. É o que eu creio e te peço, em nome de Jesus. Amém.